Dando início à nossa série de mensagens neste mês de agosto, a Igreja Missional, o que é a Igreja Missional, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1, a palavra de Deus nesse trecho nos diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O Deus soberano ordena que a igreja cumpra a sua missão, é o tema da mensagem baseado nesse texto, mas nós vamos começar falando sobre Jonas fugindo do centro da vontade de Deus. Eu tenho certeza que a grande maioria aqui conhece o Salmo de número 139. Quero pelo menos imaginar e crer que sim. E o Salmo 139, lá nos versículos 7 a 12, registra o seguinte: Para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O Salmo 139, todo ele, mas nesse trecho talvez de maneira mais destacada, fala da realidade da onipresença, da onisciência, mas acima de tudo da grande soberania de Deus. E o livro de Jonas trata da soberania absoluta do Senhor, inclusive no que diz respeito
ao chamado missionário, em nós sermos missionários do Senhor em todo lugar que Ele nos coloca ou que Ele nos colocar. Muitas vezes até mesmo num lugar que nós não queremos, não sonhávamos, ou que no momento talvez não gostamos. Mais do que missionários, talvez a melhor nomenclatura seríamos ser missionais. Com isso eu quero dizer o seguinte, Deus chama a atenção da igreja no fato de que os seus membros, seus filhos, o povo eleito do Senhor, foi chamado pelo Senhor para ser missionário onde quer que essas pessoas estejam, cumprindo o mandato de Deus, de trazer todo o pensamento cativo a Cristo e fazer discípulos do Senhor onde quer que estejamos. Ser missional, eu sei que talvez não seja uma palavra tão conhecida assim, significa ser relevante onde quer que estejamos como povo de Deus e também como igreja. Deus nos colocou nesse lugar aqui no centro da cidade de Suzano. Por que Ele nos colocou logo de início em outro lugar? Por que Ele não nos levou para uma outra região? Por que Ele não nos colocou em um outro prédio, um outro imóvel, numa outra situação? Ele, desde a eternidade, escolheu esse povo, esse lugar, para que de alguma maneira pudéssemos testemunhar também ao nosso redor, nesse lugar, para as pessoas que aqui trabalham, moram, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos vizinhos, amigos, colegas, parentes. Temos pessoas que olham para essa igreja. Como é que essas pessoas olham para a nossa igreja, para a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano? Como um referencial, eu faço uma pergunta que talvez seja um clichê, que muitos já tenham repetido, mas se a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano mudasse daqui, ou de repente fechasse as portas, que diferença ela faria para as pessoas que estão ao nosso redor? Faria alguma diferença? As pessoas sentiriam falta, as pessoas se perguntariam o motivo, as pessoas perderiam um grande referencial nessa cidade ou nesse bairro. Deus nos deu uma ordem para cada um dos seus filhos, para que sejamos missionais, para que falemos e por meio da nossa vida, das nossas palavras, o nosso testemunho, apontemos para o céu, apontemos para o Senhor Jesus Cristo. Esse chamado é para todo filho de Deus, para todo crente. Não há exceção. Bem, o chamado não compreende nenhuma exceção, mas cada um dos filhos de Deus pode ter uma reação específica. As reações a esse chamado e a essa ordem de Deus podem ser diversas. E esse capítulo 1 de Jonas mostra justamente isso. Uma coisa eu tenho que ter na minha mente, o chamado é para todo crente. Todo verdadeiro filho de Deus é chamado para ser um missionário, não precisa ir lá para o Uruguai, necessariamente, mas no lugar onde ele está. Ele é chamado pelo Senhor para dar testemunho. Mas que reação você tem quando você entende que Deus chamou você para dar testemunho de Cristo onde você está? Na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, na condução quando você pega todo dia de manhã, quando você volta para casa à tarde, em seu vizinho ali de frente, no seu apartamento, na sua casa, ao seu lado. Jonas teve algumas reações que podem nos fazer refletir sobre a nossa realidade e faz também com que nós possamos ouvir o chamado de Deus e obedecer aquilo que Ele nos manda fazer. E a primeira lição nesse texto, diante do chamado que Deus faz para todos os seus filhos, fez também para Jonas, é que nós vemos, primeiro, Jonas desobedecendo a ordem dada por Deus. Veja, no versículo 1 começa da seguinte maneira, parece até meio abrupta, palavra do Senhor que em visão... perdoe-me, eu estou aqui no outro texto. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... O texto começa dizendo que a palavra do Senhor veio a Jonas, e não Jonas veio a palavra do Senhor. Deus ordena que Jonas se levante, saia da sua zona de conforto. Uma coisa que também nós, a semelhança de Jonas, dificilmente estamos dispostos a fazer. Nós temos os nossos pressupostos, naqueles que nós acreditamos, achamos que muitas vezes sabemos melhor do que Deus o que é melhor para nós e achamos melhor do que Deus o que nós devemos fazer. Não é verdade.
a palavra do Senhor veio a Jonas, ordenando, especificando o que ele deveria fazer. O texto não começa de outra forma. Não há discussão, não há diálogo, não há um embate, pelo menos aqui, Deus já começa o texto falando, ele é o personagem principal, é Deus que fala, ele dá a ordem, vai e faça. Mas qual é a reação de Jonas? Ele desobedece. Deus ordena a Jonas primeiro, em sua palavra, que vá. Ele tem que ir, se dispor e simplesmente fazer o que Deus manda. Jesus Cristo repetiu isso, reforçou isso para nós nos dias de hoje. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Há uma ordem do Senhor. Não se faz missões ou não se é uma igreja missional ficando estacionado no nosso lugar, na nossa zona de conforto. Jonas devia ir, naqueles dias, gente, Nínive era uma grande metrópole. Os historiadores, arqueólogos dizem que por volta de 600 mil pessoas moravam já naqueles dias em Nínive. Era comparado a uma grande metrópole nos dias de hoje. Para aqueles dias, então, muito mais. É para ali que ele tem que ir. Deus, semelhantemente, nos coloca em Suzano, numa das metrópoles, ou na parte das metrópoles de São Paulo. Uma grande cidade. Aqui nós temos desafios, nós temos lutas, gente para ser alcançada ainda, gente para conhecer o Evangelho, gente que precisa ouvir sobre Cristo, sobre arrependimento de pecados, sobre salvação. Deus falou para Jonas, vá. A palavra do Senhor diz para nós o quê? Vá. Em seguida, Deus fala para Jonas para clamar contra Nínive. Clamar, gente, não é algo simpático para se fazer. Nós não vamos levar uma mensagem doce aos ouvidos. Apesar de algumas igrejas quererem transformar a palavra do Evangelho em uma coisa sempre simpática, a pregação do Evangelho, em primeiro lugar, clama às pessoas para que se arrependam. Deus falou o que para Jonas? Vai até Nínive e diga que a maldade desse povo alcançou os céus e a minha presença. Já pensou levar uma mensagem dessa para Nínive? A gente não pode esquecer que Nínive era a capital do grande império assírio e os assírios eram conhecidos por sua maldade e crueldade. Ele tinha que ir para aquela cidade dizer, olha, vocês são maus, arrependam-se. As atrocidades dos assírios eram muito conhecidas naqueles dias. Todo mundo tinha pavor, medo daquele povo, medo do seu exército. Deus conhecia os ninivitas, Deus conhecia a sua maldade. Ele manda Jonas levar a palavra, arrependam-se dos seus pecados. O clamor que vamos levar para as pessoas não é outro, talvez de uma maneira diferente, com palavras adaptadas aos dias de hoje, a nossa cultura, mas tem que dizer para as pessoas, arrependam-se, vocês estão em pecado. Vocês precisam crer em Deus. Deus está olhando, Deus é um Deus bom, Deus é um ser moral, Deus não pode suportar o pecado, a maldade, há um preço para ela. Nós temos que clamar isso. Deus falou para Jonas, vá e clame. Mas qual foi a reação de Jonas, como eu disse? Ele se levantou, ele foi, mas foi para Tarsis. Tarsis, muito possivelmente, é uma região da atual Espanha. Então, você imagina o seguinte, ele tinha na sua visão que vir mais ou menos para cá, no mapa. E ele vem para cá. Ele vai para um local totalmente oposto. Tarsis talvez fosse, naqueles dias, o local mais extremo do mundo conhecido. Ele foge, vai para a extremidade da terra. Ele decide desobedecer, porque ele achava que o seu plano e as suas escolhas eram melhores do que os planos de Deus e do que obedecer ao Senhor. Então veja aqui o relato do texto, vamos caminhando junto. Primeiro então, Jonas nessa desobediência, ele desce ao porto de Jope, ali na região da atual Fenícia ou do Líbano. Ele acha um navio, procura um navio primeiro que ele pudesse embarcar para levar para longe da presença de Deus, como se isso fosse possível. A gente começou a mensagem nem do Salmo 139. Para onde eu vou para longe da presença de Deus? Como é que eu posso me esconder dele? Aí ele vai e paga a passagem. Não é isso que o texto diz?
Porque, afinal de contas, é melhor pagar para estar longe da vontade de Deus do que gratuitamente no centro da vontade do Senhor. Quando nosso coração está duro, nós escolhemos nossos próprios caminhos. E quando nós escolhemos os nossos próprios caminhos pelo nosso coração endurecido, nós vamos sempre ter perda. Nós vamos sempre ter dificuldade. E nem sempre vamos nos dar conta disso. Quem está no pecado, desobedecendo a Deus, faz suas próprias escolhas, fica tão cego que não percebe que está perdendo ao invés de ganhar. E aí ele desce lá para o interior do navio, para o mais fundo, onde supostamente poderia fugir da vontade de Deus, da presença de Deus, como se isso realmente pudesse acontecer. Resumindo, queridos, só existe um Deus soberano que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele escolheu, ele podia ter escolhido muitas pessoas, poderia ter escolhido várias agências, várias organizações para fazer a vontade dele, mas ele escolheu a igreja para que seja propagadora das boas novas de salvação por meio de Cristo Jesus. E ele escolheu a mim e a você para que isso aconteça. Mas, infelizmente, essa mensagem é muito convidativa para os nossos dias. O povo de Deus tem cada vez mais esquecido da realidade da sua missão, de que ela deve ser missional. Nós, às vezes, e devemos, claro, nos preocupar com a evangelização daqueles que estão longe, mas sem esquecer daqueles também que estão perto. Porque se você não for e não fizer isso, quem vai? Se você não der testemunho lá no seu escritório, lá na oficina, lá no comércio onde você está, lá na sua escola, eu não tenho como ir lá. Eu nunca vou estudar na sua escola. Eu dificilmente estarei lá no escritório onde você trabalha, no comércio onde você trabalha, lá onde você mora. A não ser que você queira fazer um puxadinho para mim e me convidar para morar lá. Mas acho que não vai fazer isso. É lá que você mora. É ali que estão seus vizinhos. É ali que Deus colocou você estrategicamente, assim como colocou essa igreja aqui, para dar testemunho a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não falar, quem vai falar? Se não pregarmos, como haverão conversões? É porque muitas vezes a nossa agenda, as nossas escolhas já estão feitas. E em grande parte da nossa agenda, das nossas escolhas, não há espaço para a vontade de Deus, para fazer aquilo que agrada a Ele. Jonas sabia o que Deus queria, nós sabemos também. Deus falou para mim e para você darmos testemunho de Cristo. Mas nós escolhemos, assim como Jonas, muitas vezes, com o nosso coração endurecido, desobedecer, fazer vistas grossas, dar as costas às ordens de Deus. Essa é a primeira reação de Jonas. Essa normalmente é a nossa primeira reação, para a qual a gente tem que refletir. Segunda reação de Jonas, e que deve ser a nossa. Nós o vemos, então, em segundo lugar, fazendo a vontade de Deus. Primeiro ele diz não, mas depois ele vai fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque Deus tem meios muito convincentes de agir para, de qualquer forma, uma forma ou outra, a vontade dele acabe sendo feita em nossa vida e por meio da nossa vida. Então, olha para o texto e vamos acompanhando aqui o que aconteceu. Como é que Deus foi fazendo as coisas para que a vontade dele fosse estabelecida no final de qualquer forma? Primeiro o texto diz que ele mandou um grande vento. Jonas estava fora de si, não estava refletindo bem. Porque o pecado, como eu falei, é assim mesmo. O pecado destrói a percepção da realidade, principalmente da realidade de que Deus é soberano, controla tudo. Nós começamos a perder a realidade de quem Deus é e de que Deus é esse com o qual nós nos relacionamos. Deus controla até mesmo os ventos. Você acha por acaso que Ele não vai controlar a minha e a sua vida? Aqui Deus vai soprar. Quando Ele não quer, você vai lembrar lá no Novo Testamento, lá nos Evangelhos, o vento está soprando, as ondas estão vindo sobre os barcos, os discípulos, Jesus está dormindo, Ele se levanta, Ele fala o que para o vento? Vento, cale-se. E o vento para. E os discípulos, estupefatos, de olhos abertos, dizem, quem é esse que até mesmo o vento e o mar obedecem? Quando Deus manda, até os ventos obedecem
e concorrem para fazer a vontade dele. Com um vento veio sobre o mar uma forte tempestade. Todo o cenário está sendo preparado. Um Deus soberano, todo-poderoso, estabelece mandamentos para a sua glória, que deseja salvar o perdido, fará todas as coisas para que isso aconteça. Ele não vai permitir que nada se interponha entre a sua vontade de alcançar os perdidos, os eleitos, para que essas pessoas ouçam a realidade do Evangelho. Então, com o vento, com a tempestade, a agitação do mar, o navio estaria a ponto de se quebrar. Jonas começa a perceber que seu plano não foi nada inteligente, foi uma grande tolice. Ele achava que estava ali protegido, distante de Deus, indo para um extremo da terra, lá no profundo do navio. Mas nem mesmo o navio poderia proteger, quanto mais esconder aquele homem, ou quem quer que seja. E note o seguinte, queridos, na continuação dessa história, tempestades são geralmente coisas comuns para homens, uma tripulação experiente que trabalha todo dia no mar. Eles estão acostumados com isso. Eu às vezes vejo vídeos, eu fico perguntando como é que esse pessoal consegue trabalhar ali. Uma vez tinha um navio cargueiro, parecia que eles estavam numa montanha russa com a tempestade. O navio fazia assim, daqui a pouco descia, parecia que ia afundar no mar, e subia de novo e descia, e a onda vinha até o convés. Só de olhar o vídeo, meu estômago já embrulhava. Mas para aqueles homens, eles tinham isso de letra. É capaz de eles dizerem, hoje está tranquilo. Aqueles homens estavam acostumados, aquela tripulação, com certeza, experiente, indo para um lado, para o outro, para o mar, era o trabalho deles, eles estavam acostumados, mas se você prestar atenção, não é o caso aqui. Alguma coisa saiu do normal. Deus fez com que aqueles marinheiros experientes temessem devido àquela grande tempestade, àquela fúria terrível do mar. Algo totalmente fora do comum estava acontecendo naquele exato momento. Eles estavam com medo de perder sua vida. Então cada um deles começa a clamar a sua divindade, buscando socorro, mas não vem nenhuma resposta. Eles começam então a lançar no mar as cargas para esvaziar, o navio não se romper, não afundar. Agora veja o que está acontecendo com Jonas. Lá fora uma tempestade, um vento terrível. O navio prestes a partir no meio. Os incrédulos clamando a sua divindade. Jonas está fazendo o quê? Dormindo. Ele é pior que os incrédulos. Vai ao porão, deita, dorme um sono profundo, despreocupado. A minha primeira pergunta, quando olho para esse texto, é como é que ele estava conseguindo? Porque a vida dele, a vontade dele, naquele momento eram mais importantes do que a vontade de Deus e a vida daquelas pessoas que estavam naquele navio. Seu descanso era mais importante do que qualquer outra coisa. Fazer a vontade de Deus, querido, às vezes dá trabalho. Pode tirar horas de sono, vai fazer com que a gente acorde no meio da noite, dobre os joelhos e clame, ore. A gente vai ter que parar o filme que a gente está assistindo, vai ter que parar de maratonar aquela série preferida, vai ter que parar o momento de lazer, vai deixar de lado o namoro, o conforto do lar. O que é melhor então? Fazer a vontade de Deus ou ficar dormindo? Ficar dormindo. E aqueles homens então lançam sortes. Era comum naqueles dias tentar conhecer a vontade dos deuses por meio das sortes. E não era diferente muitas vezes entre o povo de Deus, apesar do objetivo ser diferente. E o resultado completamente diferente. Então veja, ainda que um sistema errado na vida daqueles homens incrédulos, a providência de Deus pode dirigir todas as coisas para que a sua vontade seja feita. Muitas vezes as coisas parecem estar tudo distorcidas, todas diferentes do que Deus ordenou, mas ainda assim o Deus soberano usa coisas estranhas para que a sua vontade seja estabelecida e feita. Ele é o Senhor da história, mesmo quando tudo parece caminhar para o caos, para a destruição, Ele está em ação, Ele está dirigindo, Ele está no poder, Ele controla todas as coisas. Não temamos, portanto, mesmo que a história pareça estar descambando para um final terrível, porque o final sempre será a glória de Deus e o bem-estar do seu povo, a igreja.
Eles começam a lançar a sorte. Adivinha o que acontece? Eu tenho um colega que diz o seguinte, é claro, né, por favor, não entenda mal, né, entenda a construção da frase. Se tem uma pessoa azarada quando resolve ficar em pecado, esse alguém é crente. Eu vou beber só um golinho. Aí começa a beber, enche a cara, pega o carro e puf, bate. A gente vai sair só uma vez, a gente é namorado, a gente sabe até onde vai. A menina fica grávida. A gente poderia repetir várias e várias histórias como essa. A sorte é lançada e cai sobre quem? Jonas. Não tem como escapar de Deus. Jonas entendeu que a vontade do Senhor soberano se cumpre de uma maneira ou de outra. Lá em Isaías 43:3, nós lemos, ainda que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Muitas vezes a gente está acomodado na nossa zona de conforto, queridos. A gente acha que a gente está totalmente protegido ali. Então o Senhor soberano nos coloca em situações que a gente não quer, em situações às vezes difíceis. Nós vamos derramar lágrimas, nós vamos perguntar para Deus o que está acontecendo. O mar da vida que estava calmo se agita, o vento vem, destrói tudo aquilo que a gente construiu, com que a gente se envolvia, que a gente achava que estava protegido, para mostrar que é uma coisa muito mais importante do que nossas escolhas, é a nossa vida, é a vontade dEle, que sempre vai acontecer e que sempre é mais importante. Deus está no leme e conduz a mim e a você para onde quer, do jeito que quer, para que ali façamos a sua vontade e testemunhemos a respeito de Cristo. De uma maneira muito dura, mas ao mesmo tempo irônica, Deus estava no controle. Veja, Deus controla o vento, Deus controla o mar, a tempestade, o peixe. O que ele queria ensinar para Jonas? Jonas, quando eu falo com o vento vai. Quando eu falo com a tempestade vai. Quando eu falo com o mar vai. Quando eu falo com o peixe, ele vai. Mas, Jonas, você não é capaz de fazer aquilo que eu mandei. A natureza me obedece, o peixe me obedece. Eles são irracionais, mas obedecem muito mais do que você, um homem racional, mas que tem um coração duro. Eu preciso te ensinar uma profunda lição. Obedeça. Então, de uma maneira que não queria, Jonas, que desobedeceu a Deus, começa a entender, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso testemunhar a respeito do Senhor. Então vem a terceira e última lição. Ele é quebrantado pela vontade de Deus. No texto nós vemos que muitas vezes, queridos, os próprios ímpios se levantam para chamar a nossa atenção diante do nosso pecado. Isso é muito vergonhoso, mas acontece. Já ouviu aquela história? Ei, você não é crente? Até eu que não sou crente, não faço isso. E você não vai na igreja? Não acredito que você que vai na igreja está falando uma coisa dessa. Você não falou que é da igreja tal lá? Eu tenho um amigo que é lá, ele não faz essas coisas não. Olha, não quero saber de igreja, não gosto de igreja, mas um crente não faz isso. É isso que acontece com Jonas. Eles não estão querendo morrer, perecer. Eles vão lançando sortes, encontram Jonas e começam a fazer perguntas. Quem que é você? O que você está fazendo aqui? Fala, nós precisamos saber a sua história. É interessante esse texto também, queridos. Eu acho tão interessante. Ele foge para não pregar o evangelho. O que Deus faz com ele? Ele vai lá para o navio, possivelmente devia ter uns 100 marinheiros, a tripulação devia ser mais ou menos essa, e o que ele tem que fazer? Testemunhar do mesmo jeito. Não adianta você querer fugir. Deus vai fazer mais cedo ou mais tarde com que você tente, ou procure, ou tenha que responder pergunta de gente que não conhece a Deus. Eles vão fazer pergunta para você. A questão é, você está preparado para isso? Mais cedo ou mais tarde alguém vai chegar para você, eu queria ouvir mais desse Deus que você crê. Quem é Jesus? O que ele fez? Por que você vai na igreja? Porque onde quer que estejamos, nós seremos sempre desafiados a testemunhar a respeito de Deus. A uma geração corrompida, perversa,
Todo lugar para o qual vamos é lugar para abençoar todas as famílias da terra. E Deus sempre vai dar oportunidade para os seus verdadeiros filhos, para os verdadeiros convertidos, testemunhar a respeito da verdade e a respeito do Senhor Jesus Cristo. Não adianta se esconder. Os ímpios precisam da pregação do Evangelho. Nós temos que nos preparar para essa realidade. Note, eles começam a perguntar várias coisas para ele, sua ocupação, quem você é, mas há uma questão muito importante no testemunho a respeito de Cristo, que nós não podemos esquecer, que é a nossa nova identidade. Jonas responde no versículo 9, sou hebreu, e veja o que ele diz, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Eles fizeram várias perguntas. Qual é a sua ocupação? Não, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não importa a minha ocupação, não importa de onde vim. O que é mais importante na minha vida é que eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Essa tem que ser a minha e a sua identidade. Antes de falarmos o que fazemos, antes de falarmos onde moramos, antes de falarmos qual é o que nós ganhamos, de onde viemos, o mais importante na vida do crente é dizer, eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. É dele que eu quero falar. Eu temo ao Senhor, que fez o mar e a terra. Normalmente, o testemunho seria o contrário. Eu temo ao Senhor que fez a terra e o mar. Olha a capacidade de Jonas de já responder de maneira contextualizada para aqueles homens. Nós estamos no mar, deixa eu responder uma coisa para vocês. Mesmo aqui no mar, com essa tempestade, com esse vento que está acontecendo, esse Deus que eu sirvo, não é Senhor só lá da terra. Ele é Senhor desse lugar onde estamos. O Senhor tem que ser apresentado como o Senhor da vida de todos aqueles que desejam conhecê-lo, não importa onde eles estejam. E aqueles homens perguntam, então o que nós vamos fazer? Quando Pedro faz a pregação de Cristo lá no livro de Atos, quando ele termina de fazer a pregação, as pessoas perguntam a ele, o que faremos, varões, irmãos? Nós devemos de tal maneira estar em comunhão com Deus e conhecer a realidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas possam, ou sejam quem elas forem, no final perguntarem, e agora? O que eu faço? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Jonas responde, e ele se sacrifica para que isso aconteça. Apontando não para o sacrifício próprio, mas apontando que para o pecado sempre será necessário o sacrifício, e esse sacrifício já foi realizado de uma vez por todas, por meio do Senhor Jesus Cristo. É necessário arrependimento, é necessário confissão de pecados, mas é necessário crer que alguém morreu em nosso lugar para que pudéssemos ter vida eterna. Deus usa toda aquela situação para no final a vontade dele ser estabelecida para que ela aconteça. Jonas vai ao fundo do mar, se aproxima da morte para descobrir que a presença de Deus era algo latente, era algo relevante, era algo que estava ali presente na sua vida. Para que ele se submetesse ao Senhor e clamasse pela misericórdia de Deus, mas para que, acima de tudo, pudesse ser um tipo do único e verdadeiro Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu termino, portanto, com perguntas. Primeira, somos uma igreja verdadeiramente missional? Você é um missionário onde Deus colocou você? Por que Deus colocou você no emprego onde você está, na escola onde você estuda, na vizinhança onde você mora? Porque Ele colocou essa igreja aqui. Nós temos sido uma igreja formada por crentes que são missionais, que dizem, hoje é um dia de testemunho. Senhor, me dá uma oportunidade de falar de Jesus Cristo para o meu colega de trabalho, para o meu vizinho, para o meu parente. Me dê sabedoria, porque eu sozinho não conseguirei, mas eu quero, Senhor, ter o desafio de apresentar a salvação do Senhor Jesus Cristo onde quer que eu esteja. Nós somos uma igreja centralizada na figura do pastor. O pastor prega, o pastor evangeliza, o pastor discipula, o pastor... Ou somos uma igreja missional na qual cada membro entende o seu chamado de levar as boas novas por meio de sua vida, ensino e palavras, onde o Senhor o coloca.
Ficamos na nossa zona de conforto? Ou nós dizemos, estamos aqui, eu quero sair e eu quero fazer a sua vontade? Será que nós somos como Jonas? Senhor, aquele lugar lá não. Nínive não. Acho que aquele povo lá não merece ouvir o evangelho, não vai estar preparado. Nós escolhemos para quem pregamos o evangelho, ou entendemos que o evangelho deve ser pregado a todas as pessoas, em todos os lugares do mundo. Que possamos despertar do nosso sono, se assim estamos, e fazer a vontade de Deus, sendo missionários, sendo uma igreja missional para a glória do Senhor. Vamos orar. Pedimos sua bênção nessa manhã, sua direção, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Fala conosco e ajuda-nos. E que o ensino também na escola dominical seja edificante, possa nutrir a nossa alma, o nosso coração. Que sejamos uma igreja missional. Que cada serva teus, possa, onde quer que esteja, ter a honra e o desafio de anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele oramos. Amém.